TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente. Já estou aqui com o comentarista político João Paulo Messer e a gente já abre o comentário de João Paulo Messer falando daquele que é o assunto do dia. Greve. Em Forquilinha, principalmente, é o local, eu acho que é onde está dando mais barulho, João. É Forquilinha mesmo? É Forquilinha. Forquilinha é a cidade que tem a maior movimentação. Nós temos greve no município de Forquilinha, Daniel. É uma greve por tempo indeterminado. Tem uma assembleia hoje no final da tarde que vai decidir se essa greve termina hoje ou se ela se prolonga por mais alguns dias. É muito provável, praticamente certo, que essa greve em Forquilinha vai se prolongar por mais alguns dias. E aí tem um ingrediente que tem uma força sindical muito forte no município, principalmente na área de alimentação, e nesse momento os sindicalistas são muito solidários um ao outro e tem esse apoio. Aliás, há quem condene essa presença de líderes sindicais de determinadas categorias em movimentos de outras, ou seja, no município de Forquilinha, ontem, por exemplo, em determinado momento da Assembleia dos Servidores, quem comandou a votação foi o presidente do Sindicato da Alimentação, que é vereador do PT, o Célio Elias. Mas é importante a população entender que não tem como um município, todos os municípios, um município do tamanho de Forquilinha, ter uma força de mobilização, uma liderança sindical com força o suficiente para comandar uma assembleia como essa, porque é um jogo de estratégias. O governo infiltra pessoas, bota pessoas também para tentar votar, mesmo quando não pode, servidores, só os efetivos podem votar, cargos de confiança podem acompanhar a assembleia, mas não podem votar. Então, eu não vejo nada de anormal quando líderes de outras categorias sindicais participam de uma assembleia, como o caso de ontem, inclusive durante a manifestação. Em Uruçanga, agora pela manhã, quem comandou todo o processo foi o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma, que tem base em Uruçanga, portanto tem toda a legitimidade para comandar esse movimento. Não quero nem ficar perdendo muito tempo com essa história de pode, não pode esse líder sindical, a presença aqui ou ali. Eu acho que pode e deve e é absolutamente normal. Existe uma questão estratégia que me preocupa em particular e que deve preocupar também os líderes sindicais do município de Forquilinha. Eu fiquei sabendo agora que amanhã vai estar em Criciúma, vão estar aqui alguns integrantes do MST. No momento que o MST vem para aumentar o movimento de paralisação, cria uma certa antipatia junto à população. O MST virou uma espécie de batalhão de choque dos manifestantes. Então, esta não é a melhor medida, penso eu. Agora, quanto à presença de líderes sindicais de outras entidades, não vejo nada de anormal. Vamos lá, então. Forquilinha tem greve. Uruçanga tem greve por um dia e hoje, no final da tarde, vão decidir se terá mais dias de greve. Siderópolis tem clima de greve para Siderópolis. O município de Criciúma pagou os 22,5% do piso, Treviso também pagou, Nova Veneza não começou a negociação ainda, Cocal do Sul começou a negociação hoje pela manhã, mas está longe de um entendimento. O município de Içara também está longe de um entendimento. Morro da Fumaça tem o mesmo problema. Ou seja, a maioria das cidades tem a dificuldade. Onde então está o X dessa questão? O governo determinou o piso nacional do magistério de que é R$ 1.451, ou seja, reajuste de 22,5%. A categoria, os trabalhadores entendem que esses 22,5% deve ser dado deve ser dado de forma linear, ou seja, para todos os estágios do magistério deve ser dado o 22,5%. Os municípios, os prefeitos, entendem que o 22,5% é para o piso e os demais reajusta de acordo com o caixa, o fluxo de caixa do município, verbas do Fundeb, índice de até 54% do comprometimento do orçamento do município. É aí que está a questão, aí que está a divergência, não está muito clara, nem mesmo o acórdão dessa lei do piso nacional está muito claro, não diz muito claramente, olha, como fica para os demais. Estabelece o piso, mas há dúvidas ainda sobre quanto os prefeitos têm que pagar para as outras
categorias. Então, podemos ter greve em mais de um município ou mais de 2 municípios aqui na nossa região, Daniel. João, o comentário de João Paulo Mestre é postado todos os dias no site tvcristiuma.com.br e nós recebemos um comentário e uma pergunta de uma telespectadora internauta, a Cecília Alves, e ela fez uma pergunta que me lembrou de uma resposta que você já havia dado aqui no programa a respeito dos bancos e da política. Aquela questão do financiamento dos bancos, dos políticos, etc. e tal. A pergunta da Cecília Alves, lá de Sara, foi exatamente sobre isso, mas referindo-se à questão que nós já comentamos aqui, que foi a eleição da cooperativa de Sara. Aí ela ouviu você falando que a chapa 1 era do partido X, a chapa 2 era do outro partido e aquele partido da chapa 3 tinha saído do um para o outro. O que tem a ver uma eleição de cooperativa com política e se tratando aí de políticos, até pré-candidatos, falando-se na forma geral? Daniel, tem tudo a ver, eles confundem tudo, é financiamento, é patrocínio, é apoio, o nome que quiserem dar começa por aí. O envolvimento das pessoas também. E lá em Sara estão levando tão a sério essa história de partido que os partidos partiram todos. O PP, por exemplo, partiu totalmente. Que metade não, ou um bom percentual do PP ganhou a eleição com a chapa 3. O Arnaldo Lodete Júnior agora está sendo ameaçado de expulsão do PP, ou estão discutindo a possibilidade de expulsão dele, porque ele comandou na chapa 3. Ele, depois da eleição, ele se aproximou do prefeito Gentil da Luz. Você sabia que o Arnaldo morava num prédio? Depois da eleição, o Gentil foi morar no mesmo prédio do Arnaldo. O Arnaldo se mudou daquele prédio para não ter o Gentil como vizinho. Assim começou esse mandato. E o Arnaldo moveu uma ação jurídica pedindo a cassação do prefeito Gentil. Sim. Mas os tempos são outros. Hoje os dois estão numa perfeita sintonia. Frequentemente se encontram os dois conversando e há inclusive amigos ou empresas indiretamente assessoradas pelo Arnaldo Lodete que prestam serviço na prefeitura. A comunidade de Sara discute muito isso. Mas enfim, o que interessa é que Arnaldo Lodete Júnior hoje está muito mais para o PMDB do que esse grupo que está no comando do PP. Então, tem tudo a ver com a relação de candidatos, de patrocínio, quando é eleição de cooperativa e quando é eleição de partidos políticos. Aliás, está na hora de rever a legislação sobre essa questão de cooperativas, legislação eleitoral de cooperativas. Eu fiquei lá no sábado, na eleição da cooperativa em Sara, e eu fiquei perplexo com o que eu vi lá. 70% dos eleitores, não menos do que 70% dos eleitores... Que são associados, né? São associados, eles vieram trazidos por alguém, ou pela chapa 1 ou pela chapa 3. Eles não foram espontaneamente votar. Se tirar uma caroninha de alguém, será que eles votaram em quem? Será que o voto foi consciente? Ou eles foram lá e votaram porque foram buscados em casa para votar? Então está na hora de rever essa legislação também. E como é que fica o cidadão içarense, o eleitor que vê essa dança de candidatos pulando de um partido para outro e aliando-se a eleições? Quer dizer, embaralha um pouco a cabeça do eleitor também, né? Embaralha muito e a cidade perde muito. Olha só, Içara, o prefeito está sob liminar. Ele está no cargo, está cassado, mas está sob liminar. O presidente da Câmara de Vereadores está cassado, está sob liminar. O presidente da cooperativa está cassado, está sob liminar. O presidente do hospital foi afastado do cargo. Ou seja, só falta afastar o padre. Porque o resto afastaram o padre e os pastores. Porque afastaram todo mundo, em Içara está todo mundo. Estou fazendo uma ironia aqui com a questão da igreja, me perdoe o pessoal da igreja aí, mas só falta afastar isso, porque o resto está todo mundo afastado. Isso é muito ruim para a cidade. Quem é que vai investir numa cidade de Içara? Quem vai sentir confiança de investir na cidade de Içara? Está na hora de rever isso. Está na hora das pessoas que questionam, não questionar só por questionar. Está na hora de questionarem quando realmente tem fundamentação, quando tem razão, porque senão o questionamento só atrapalha. Para você fazer como a Cecília, deixar o seu recado para o João Paulo Mestre, a gente divulga aqui, pergunta para ele sempre a sua dúvida. É só você entrar onde está o vídeo dele, João Paulo Mestre, no site. Embaixo tem deixar comentário, você deixa o comentário lá. Da mesma forma, você pode deixar o seu comentário no site joaopaulomestre.com.br. A cada post
do João Paulo, tem lá um espaço para que você comente a matéria que o João escreveu e você pode também deixar o seu comentário lá. Bacana? Então são 2 sites, tvcristiuma.com.br para você assistir o vídeo e para você ler outras informações, outras opiniões do João Paulo Messer, aí é joaopaulomesser.com.br. E Daniel, e não perguntem só coisinha leve não, e questionem também, se ouvirem alguma coisa no comentário e não concordar, por favor, isso é interessante, isso é bacana. Olha, acho que a tua opinião está errada por isso, por aquilo, acho que você está pensando muito parecido com fulano, cicrano, acho que teu comentário está muito para cá, muito para lá. Questione, fique à vontade, a gente vai ter, nós não censuramos absolutamente nada. Participe conosco. Exatamente, faça igual a Cecília Alves, aqui a gente manda um abraço aqui no programa, bacana então? E o João Paulo Messer também está no Jornal da Manhã, na página 3, você vê lá o comentário, a opinião lá e as informações do dia. Bacana então? Valeu, João. Obrigado, até amanhã. TV Criciúma, nossa imagem, nossa gente.